Se depender do governo, pessoal, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, deve ser lançado ainda este mês. Foi adiado várias vezes, inclusive até discutiram, será que o programa deveria ter um outro nome, deixar de se chamar PAC e a gente meio que reformular? Mas o PAC tem como foco uma lista de quase 500 obras e projetos apresentados ao presidente Lula por todos os governadores brasileiros. Serão 7 eixos de atuação que vão do acesso à água para todos, passando por transporte, inclusão digital, conectividade. E já no mês que vem, a ideia é inaugurar o programa, que promete passagens aéreas por R$ 200. E aí, quando a gente fala de passagem aérea por R$ 200, a gente lembra de quem? Do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, que inclusive está com a gente hoje aqui. Tudo bem, ministro? Nós conversamos já uma vez sobre esse assunto, então é muito bom ter a sua companhia aqui de novo, para que a gente possa mergulhar mais uma vez em todos esses aspectos. Bom dia. Bom dia, Elisa. Prazer falar com vocês. Muito bom tê-lo aqui na CNN. Então, já vou emendar aqui esse aspecto das passagens aéreas, tá? Eu começo querendo saber sobre esse programa. Ele vai funcionar como, de fato? Na prática, quem é que vai ter direito? Qual que vai ser o objetivo desse programa? Então, vamos só fazer um preâmbulo, né? O Brasil está voltando a ter 100 milhões de passagens vendidas por ano, que é o mesmo número que nós tínhamos antes da pandemia. Grande, para o mundo todo. E só que essas 100 milhões de passagens, quando a gente abre o CPF, quem comprou, só 10% da população compra passagens. 90% não tem acesso, né? Claro que o grosso disso é porque as pessoas acham caro, é muito caro, é inacessível, é difícil, as pessoas têm um certo constrangimento, o aeroporto está longe. Então, o presidente Lula nos encomendou, pediu logo no início da formação do Ministério, que mais gente pudesse pegar voos. E para poder colocar mais gente no voo, nós começamos em cima do óbvio, né? Quais são os voos em que o avião voa e existem assentos vazios? E aí o número é muito grande, porque 21% mais ou menos dos voos do Brasil nos meses que são meses intermediários, março, abril, maio, agosto, setembro, outubro, novembro, eles vão vazios, são voos que vão vazios com assentos vazios. Ora, se o voo está vazio, por que a gente não aproveita esse voo vazio e encaixa uma passagem mais acessível para as pessoas que não são? Mas para isso é evidente que as próprias empresas, elas não querem concorrer com o próprio passageiro que elas já têm. Elas querem um novo passageiro. Portanto, ir buscar esses 90% que não estão acostumados a voar. Então, o primeiro corte é o corte de quem não voa há 12 meses. Se você não voou faz 12 meses, e na prática que você perguntou, como é que vai ser na prática? Na prática é um site, www.voabrasil.com, você vai digitar. Quando você digitar esse site, que nós vamos colocar no ar, né? Depois, evidentemente, vai ser um aplicativo, mas no primeiro momento vai ser um site, você digite e coloca o seu CPF. Esse controle de quem não voou, o CPF que não voou nos últimos 12 meses, só nós aqui no governo temos, porque as empresas individualmente, elas sabem quem não voou na sua empresa, mas elas não sabem quem não voou em todas. Nós temos esse controle. Então, não haverá nenhum tipo de subsídio, mas nós temos a informação que as empresas querem. E nós vamos remeter, a pessoa falar, eu não voei, eu sou o CPF tal. Não, aí eu vou constatar que ele não voou, ele vai dizer, eu quero voar de São Paulo para Manaus. Nós vamos remetê-lo para dentro do aplicativo de cada uma das companhias, vai ter lá o link do Voa Brasil, a pessoa digita e vai cair com as alternativas das companhias que elas vão ter. É evidente que isso vai ser nesses voos que estão com essa ociosidade. Aí temos a segunda situação. Como é muito voo, 21%, para você ter uma noção, dá mais de 1.200.000 passagens mensalmente. Então, só esses 20% de ociosidade de assentos dá um número grande. Então, nós não podíamos correr o risco de fazer tudo isso, entrar ao mesmo tempo, porque é um número enorme de pessoas que podem, eventualmente, comprar a passagem. Então, nós vamos fazer uma implantação progressiva, fase 1, fase 2. E a primeira fase, nós estamos conversando com as empresas para fazer com aposentados e pensionistas, que é um corte para a gente testar aposentados e pensionistas do Brasil todos. Portanto, todo mundo que tiver da Previdência, que tem vínculo com a Previdência, digita o seu CPF, não voou, está na Previdência,
vai entrar para o site e aí ele vai ter a facilidade. É muito importante que as empresas também facilitem no próprio aplicativo delas, porque hoje para você entrar lá numa empresa e fazer uma aquisição é complicado, tem várias coisas que você tem que digitar, enfim, nós queremos uma coisa bem fácil para a pessoa fazer essa coisa. Ou seja, a implementação vai ser de maneira... Desculpe, ministro. Não, é porque, lembrando que cada pessoa poderá adquirir 4, que a gente chama pernas, né? Então, portanto, 4 passagens de R$200, para que ela possa comprar ela e levar o companheiro dela, ou levar um filho, levar um neto, enfim, 4 passagens de volta por ano, né? É isso. Aí a aplicação de maneira gradativa, ainda bem que o senhor falou que o site não está no ar ainda, porque o senhor foi falando, eu já coloquei aqui, voabrasil.com.br, realmente, ainda não está no ar, a gente que é jornalista que é acelerado. Gustavo Uribe, pode chegar na conversa, por favor. Eu também já estava aqui tentando acessar para comprar passagem para minha Diadema, o mais rápido possível para eu conseguir voltar para casa. Obrigado, ministro, pela atenção. Eu gostaria de ir a outro tema polêmico, que é aquela mudança em relação ao Santos Dumont e Galeão. Voos para o Santos Dumont, então, agora de São Paulo e Brasília, e o restante para o aeroporto do Galeão. Mas tem muita gente criticando porque o fluxo que passa pela linha vermelha até o Galeão vai ficar muito congestionado e tem a questão de segurança. Como o senhor planeja, com o governo do estado do Rio de Janeiro, assegurar que seja uma via que seja tanto segura como também não congestionada? Bom, Gustavo, prazer em voltar a falar com você. Repare, a gente começou agora, determinou, né, para que a partir de outubro, porque a gente não podia fazer alterações com as pessoas que já compraram suas passagens, né? Seria injusto, a pessoa já fez sua aquisição, enfim. Então, nós também faremos uma implantação progressiva. Durante esse ano, outubro, novembro e dezembro, nós fizemos a adequação para que o Santos Dumont não entrasse num colapso. Pra você ter uma ideia, o Santos Dumont, em média, faz 9, 10 milhões de passagens por ano, né? Esse ano, ele estava chegando já a 13 milhões. 14 milhões se deixasse, né? Então, nós estamos fazendo uma adaptação para ele chegar esse ano, voltar a se enquadrar lá nos 10 milhões dele. Porque o Santos Dumont, embora seja um aeroporto sensacional, ele é o voo, talvez, um dos voos mais lindos do mundo, né? A chegada e a saída do Santos Dumont, ele tem um problema, ele é antigo, então ele não tem muito espaço físico ali, terá que sofrer adaptações, enfim, e essas adaptações são difíceis por conta exatamente do trânsito. Já o Galeão, ao contrário, é um grande aeroporto, bem estruturado e tem capacidade de receber muito mais voos. Então, esse ano a gente começa com a redução para que adeque aos 10 milhões e a partir do ano que vem, então, vamos fazer a implantação progressiva, que foi a sugestão do governador do Rio de Janeiro, do Cláudio, e do prefeito Eduardo, e o presidente Lula concordou que a gente fizesse uma implantação progressiva ao longo do ano, né, para poder ir reduzindo também os destinos. Aí temos um problema, que é a redução do destino, como você mencionou, deixar São Paulo e Brasília, que foi a sugestão, portanto, Santos Dumont só faria São Paulo e Brasília. Ela tem uma dificuldade legal, porque como a legislação brasileira permite, aliás, decidiu pela legislação brasileira, que as companhias aéreas é que decidem para onde elas querem voar, e não é o governo quem vai dizer para que é ali ou aqui, nós temos que fazer uma adequação para que essa regra possa ser adaptada para essa situação. Nós podemos reduzir o horário, a condição do aeroporto, mas não podemos dizer que só pode voar para lá. Então, nós vamos ter que adaptar isso também para o ano que vem, para adaptar uma legalidade e deixar devagar. Isso porque nós queremos, né? E há uma comoção mesmo no Rio de Janeiro correta. O Galeão é talvez o aeroporto mais estruturado do Brasil, ele tem umas pistas enormes, grandes, tem 6 milhões de metros quadrados, né? Então ele precisa voltar a ter público e, claro, a tarefa que você falou da linha vermelha, ou mesmo da segurança, eu sei que prefeito e governador estão envolvidos aí no pensamento do que tem que ser feito ali, porque essa não eu não consigo resolver. Eu vi esses dias uma sugestão que eu tinha levado ao governador, que me foi dada por um amigo antigo, que era a possibilidade de fazermos, por exemplo, o transporte por barcos, né, por barcos adaptados para 200 lugares, 100 lugares, entre o Santos Dumont e o Galeão, que seria uma passagem bem rápida
e adaptada, que poderia estar, inclusive, com o check-in envolvido. Quer dizer, o Santos Dumont pode ser adaptação para um transporte náutico, como é feito em outros lugares do mundo também. Essa é a tarefa que vai caber agora ao Estado e ao município, né? A nossa parte foi atender à reivindicação da Prefeitura e do governo, nós vamos fazer, e ela vai ser feita gradualmente, para não ter também grandes impactos, como você falou. Vou trazer a Basília Rodrigues aqui para a conversa, assuntos tão importantes, e agora a Basília também contribuindo com mais uma pergunta ao ministro Márcio França. Obrigada, Elisa. Muito bom dia, ministro. Obrigada por estar aqui, aceitar o nosso convite de entrevista. Eu gostaria de saber como que a pasta tem lidado com esse momento político do governo de abertura para novos partidos, se Portos também está em meio a esse ataque especulativo, né, de legendas que estão querendo ter também o seu papel, a sua influência neste governo. O senhor está à frente de uma das pastas com maior capacidade de entregas. Então, tem muito apreço político isso também. Agora que está prestes a lançar o PAC, está tendo influência desses neogovernistas, esses partidos que estão querendo aderir à base aliada do governo? Olha, talvez a gente não consiga pensar, né? Porque quando a gente vai passando o tempo, a gente vai esquecendo um pouco do recém-passado. Faz 6 meses, praticamente, que nós chegamos no governo, né? Que o presidente Lula deu 6, 7 meses. A mudança é tão radical no relacionamento do Congresso com o presidente, enfim. O Lula é tão habilidoso do ponto de vista político. Eu tenho certeza que ele saberá adequar isso, o que parte que tem que ser convivida com os outros partidos, enfim. E é muito importante isso, porque... Por exemplo, eu estava conversando ontem ainda com uma pessoa que falou, nossa, tantos anos para se aprovar uma reforma tributária, né? Tantos anos falando, eu mesmo fui parlamentar, era difícil, ia, voltava. O Lula fez isso com o apoio da Câmara, poucos dias. Né? Então, é natural que todos os partidos queiram participar do sucesso. Se o governo fosse um fracasso, ninguém queria participar. Mas como o governo está pontuando, indicando para um grande sucesso, cujo finalmente vai agora acontecer em agosto, quando houver a primeira redução importante de juros, a gente espera, né? E o Brasil inteiro está esperando isso, até o final do ano, nós teremos um cenário tão positivo que todo mundo vai querer participar. Né? Nós temos que agora falar, olha, é preciso quem esteve na articulação política do outro lado e queira rever os seus conceitos, eu acho que sempre tem espaço para a pessoa dar a sua opinião. A gente não quer que a pessoa fique eternamente pensando equivocado. Né? Nós não somos da mesma lógica que tinha o governo anterior, que é um lado contra o outro, vermelho contra o azul. Nós achamos que, se puder unir o Brasil, seria ótimo. É claro que tem gente que não... Eu vi uma fala ontem de um parlamentar que eu achei que é muito correta. É preciso separar quem é conservador, quem é filosoficamente ou economicamente de direita e quem é fanático pelo próprio Bolsonaro, pelo estilo do Bolsonaro. São situações diferentes, porque tem algumas pessoas que elas não é o conceito economia, nem o conceito sobre conservador. A pessoa quer lacrar com essa história do Bolsonaro naquele discurso meio, eu diria que despreparado, né? Uma coisa meio de ódio, uma coisa que é desnecessária. Porque eu posso não ter relação com um determinado... Mas eu posso respeitar essa posição, né? E posso eventualmente até elogiar ou apoiar. Então, do ponto de vista nosso, essa decisão é clara que é do presidente. No nosso caso, que é portos, aeroportos, é um ministério recém-criado, né? Esse ministério ele não existia. Ele existiu muito tempo atrás e o presidente recriou, exatamente porque percebeu que essa área da logística, tanto o porto quanto o aeroporto, eles terão uma importância muito grande. Ele agregou a esse assunto um outro assunto que às vezes passa desapercebido, que é a hidrovia. Nós estamos tendo aí vários problemas com questão de logística no Brasil, a safra, enfim, as estradas e tal, e a gente sabe que se tem um mecanismo que ambientalmente é correto, que pode ser feito, que vai ser feito com pouco recurso, é você transportar via hidrovia até os portos. Nós já temos no Brasil 250 portos entre os portos autorizados e os portos públicos. É uma grande rede portuária,
Se você andar pelo país inteiro, é impressionante a força dessa rede portuária. 95% de tudo que o Brasil importa e exporta sai por essa rede portuária. Tem grandes terminais, são terminais estruturados, modernos, muitos terminais competem com o mundo todo, são em grandes empresas do mundo. Em alguns lugares eles são com portos públicos e aí existem terminais que são privados. E em outros lugares o próprio porto é privado. Então nós temos os dois modelos de convivência. A mesma coisa nós temos com aeroportos também. Nós temos boa parte dos aeroportos, que são os aeroportos mais consistentes, com mais volume de gente, enfim, foram concessionados para empresas que ganharam as concorrências, que estão hoje na mão das concessionárias. E nós, então, vamos partir para a segunda fase, que é implantar 100 novos aeroportos em lugares que têm dificuldade, que não têm muito acesso ou que precisam de mais voos e estão muito distantes entre a pessoa sair da sua casa e chegar no aeroporto. Existem lugares no Brasil que você fazer uma pista de aeroporto significa você desmatar menos, evitar ter que fazer uma rodovia, evitar ter que fazer uma ferrovia e também significa integração nacional. Ministro, eu ganhei aqui mais 2 minutinhos para poder fazer-te uma pergunta, que eu não quero encerrar essa entrevista sem falar sobre o Porto de Santos, né? Essa nossa janela econômica para o mundo. A gente está falando do nosso maior... Opa, ministro, peraí. Acabou de parecer ali uma oscilação de sinal. Será que temos? Eita, não temos. Temos e não... Bom, eu vou fazer minha pergunta, porque imagino que o ministro esteja ouvindo e a gente torce para a imagem voltar aqui na sequência, para a gente poder falar da privatização do Porto de Santos. Há quantas anda esse assunto? Como é que está essa conexão entre o governo federal, o seu ministério e o governo do estado de São Paulo com Tarcísio Gomes de Freitas, ministro? Eu aí? Sim, temos. Agora voltaste. Que bom. Foi para criar uma expectativa. O senhor conseguiu me ouvir? O senhor não conseguiu me ouvir, mas eu vou repetir então. Privatização, Porto de Santos, como é que anda esse assunto, a conexão entre o governo federal e o governo aqui do estado de São Paulo? Nós estamos em que pé dessa discussão? Não, é sempre válida. O governador tem uma opinião que é exatamente oposta à nossa. Ele gostaria de pegar o porto e vender inteiro, né? O CNPJ do porto, ele queria vender o CNPJ, como fizeram em outros lugares, em Vitória do Espírito Santo, por exemplo. Que pena. Perdemos o sinal bem na hora da resposta do ministro Márcio França. Ministro, mas agradeço aqui, que eu sei que o senhor vai conseguir ouvir na sequência. Obrigada pela gentileza da entrevista. Ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos, que continuou ali enfatizando, né, que a ideia do governo do estado de São Paulo é pegar o porto e privatizá-lo e que isso é divergente das ideias do governo que foi democraticamente eleito, né, para o governo federal de Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigada pela gentileza, ministro. Nossa Senhora da Internet travou nossa vida aqui.